Olá, boa noite. O SBT Interior está começando e traz as notícias mais importantes do dia. Veja os nossos destaques. Advogado que teria sido agredido por seguranças de uma festa do peão em Rio Preto tem alta hospitalar. Nós conversamos com a mulher dele, que muito abalada conta o que aconteceu e diz que quer justiça. Polícia Rodoviária flagra o ônibus transportando 1,5 toneladas de maconha na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. 3 pessoas foram presas. E se por um lado o clima seco é motivo de transtornos com relação à saúde, para alguns segmentos do comércio significa aumento nas vendas. E ainda, pesquisas mostram que os jovens acabam ajudando a propagar falsas notícias ao compartilhar informações que não sabem se são ou não verdadeiras. Tudo isso e muito mais a partir de agora no SBT Interior. O advogado que teria sido agredido por seguranças de uma festa do peão em Rio Preto teve alta hospitalar e se recupera em casa. Nós conversamos com a mulher dele que, indignada, diz que quer justiça. O que era para ser uma noite de comemoração pelos 7 anos de casamento acabou em tragédia. As lágrimas da Maria Helena são de desespero ao lembrar dos momentos em que o marido dela foi agredido por seguranças dentro do Rio Preto Country Bulls na última quinta-feira. Segundo ela, o marido teria urinado em um muro dentro do recinto, o que teria motivado as agressões. Rafael Rodrigues Grise, de 42 anos, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Beneficência Portuguesa, onde passou por cirurgia. Ele mesmo falou para mim: "Ai, amor, vamos embora, que nós temos que trabalhar amanhã cedo e tudo mais. Eu tô com fome e eu quero fazer xixi." Falei: "Então vai indo na frente, no banheiro, que eu já vou saindo, né?" E aí eu fui saindo devagar e ele já saiu na minha frente. Na hora que eu saí para fora dos camarotes, que ainda era dentro do recinto, começou, a hora que eu olhei assim, ele já estava voltando com um monte de segurança em cima dele. Nessa hora que eu vi eles com um monte de segurança em cima dele, eu comecei a gritar desesperadamente. É meu marido, pelo amor de Deus, me identificando de alguma forma que aquela pessoa não estava sozinha. Mas mesmo assim eles não paravam. Eles bateram muito no meu marido. E não era só soco e chute, foi cacetete também. Foi uma brutalidade. Nesta segunda-feira, o advogado teve alta e está recebendo os cuidados em casa. A hora que nós fizemos a tomografia nele, o enfermeiro pegou na minha mão e falou assim pra mim: "Aqueles monstros estavam matando seu marido, porque a barriga dele está lotada de sangue." A cirurgia foi mais de 5 horas, foi uma média de 4 horas a 5 horas, porque na hora que abriu, que conseguiu saber muito mais, a bexiga dele estava inteirinha perfurada, inteirinha. Parte do intestino e vários pontos de sangue. Um boletim de ocorrência foi registrado. A Polícia Federal, que é responsável por regulamentar as empresas de segurança no país, e a Polícia Civil vão investigar o caso. Muito abalada, a família pede por justiça. Eu tô indo atrás para poder ter justiça, ter esses direitos, porque é a vida de uma pessoa. Mais um caso de agressão de filho contra mãe é registrado em Rio Preto. Desta vez, o suspeito de 28 anos teria tido uma discussão contra a vítima, que é a própria mãe de 47 anos. Ela contou para a polícia que, depois da briga verbal, o filho a segurou pelo pescoço, deu socos na cabeça dela e puxou o cabelo tão forte que acabou arrancando um tufo dos cabelos da mulher. A vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Defesa da Mulher para pedir medida protetiva. E um adolescente de 17 anos foi morto a tiros ontem à noite em Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, quando a polícia chegou no bairro João Paulo II, a vítima já estava sem vida. Ele foi atingido por 4 disparos de arma de fogo. Nas roupas dele foram encontrados R$ 79,00 e uma porção fracionada de crack. A DEIC vai investigar o crime.
e 1,5 toneladas de maconha foi apreendida hoje de madrugada em um ônibus com placas do Paraguai. 3 homens, todos do país vizinho, foram presos em flagrante. O ônibus foi parado por volta da 1h da manhã no quilômetro 561 da rodovia Raposo Tavares. Ele vinha de Assunção, capital do Paraguai, e seguiria até São Paulo. Durante a abordagem, os policiais notaram um certo nervosismo dos 2 condutores e também do guia do veículo. Foi aí que eles decidiram fazer uma revista minuciosa e acabaram encontrando mais de 1,5 toneladas de maconha escondida em um fundo falso no bagageiro do veículo. Os 3 homens eram paraguaios e foram presos. Um deles já tinha passagem por tráfico de entorpecentes. A polícia investiga as causas de um acidente de trânsito que matou um idoso de 64 anos na rodovia Raposo Tavares, em Rancharia. Segundo a polícia rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e capotou a caminhonete. A vítima, que estava sozinha no veículo, morreu no local. E depois do intervalo, pesquisas mostram que os jovens ajudam a propagar falsas notícias. A gente vai entender o porquê disso já já, não saia daí. O SBT Interior está de volta e deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua opinião, quem é que deve mais na praça? Casados, solteiros ou divorciados? Arrisca aí um palpite? Pois uma pesquisa feita pelo Serasa aponta que os divorciados demoram mais tempo para quitar as dívidas e os solteiros são os que mais devem. Mas tem explicação, viu? Entenda na reportagem do Lucas Piccolo. Solteiros, casados ou divorciados, quem faz mais dívidas? Os casados. Por quê? Porque tem mais responsabilidade, né? Tem a casa, tem filho, tem esposa, então eu acredito que sejam os casados. Os divorciados, né? Por quê? Ah, depende, se tiver filho, essas coisas assim, então, tipo, tem gasto de pensão. Quem tem mais compromisso é a família, o casado. Ao contrário do que a maioria acredita, os casados ficam em segundo plano quando o assunto é acumular dívidas. Segundo uma pesquisa inédita realizada pela Serasa, os solteiros são os que mais devem no Brasil e representam 44% dos devedores. Mas os que demoram mais para se livrar das inadimplências são os divorciados. A pesquisa ainda aponta que o desemprego e a redução de renda são o que geram dificuldades na hora de pagar as dívidas. O relatório ainda mostra que quase metade dos divorciados inadimplentes possui dívidas de 2 anos ou mais, mas 37% deles estão confiantes de que sairão do vermelho em pouco tempo, enquanto apenas 6% já desistiram de pagar. O Juarez é um exemplo disso. Hoje, aos 66 anos, ele é divorciado e conta que a dificuldade financeira nos primeiros meses após os divórcios foi inevitável. Você precisa comprar sofá em 10 vezes, televisão em 10 vezes, fogão em 10 vezes, toda a despesa de escola, de tudo mais acaba recaindo sobre você. Até que isso seja resolvido judicialmente, em que o juiz vai determinar o que cabe a cada um, né, você fica num prejuízo. E esse período faz com que você se descapitalize completamente. Mas por qual motivo os divorciados ficam mais tempo endividados? A pesquisa revela que 23% dos entrevistados ficaram inadimplentes por causa do desemprego. Já 20% deles tiveram a renda reduzida e outros 12% perderam o controle financeiro. Às vezes a pessoa ela acostuma com a vida de casado, né? Ou seja, você tem 2 rendas ali, e aí depois quando você se separa, né? Você acha que ainda tem 2 rendas, né? Então qualquer tipo de endividamento que às vezes você trouxe do seu casamento, né? Ele vai permanecer, só que agora é uma renda só para pagar, né? Então talvez as pessoas que se divorciam, elas demoram mais para se adequar a essa nova realidade e aí se adequar à questão do endividamento, né? Para os especialistas em finanças, a forma de não cair em dívidas não é segredo. O ideal é guardar parte do salário mensalmente e ter sempre uma reserva de emergência.
Para os solteiros que estão devendo, a situação pode ser até mais fácil, já que a maioria deles tem a renda menos comprometida. É importante que, independente de ser casado, solteiro, divorciado, viúvo, é importante fazer uma poupança, guardar ali 10% da renda, tal, porque eventuais emergências sempre acontecem. De acordo com a pesquisa, eu estou ali no grupo dos bons pagadores. E você lê e checa todas as informações ou notícias que recebe? Muita gente não tem esse hábito, não é mesmo? E compartilhar notícias sem saber se ela é verdadeira ajuda a disseminar aí as chamadas fake news ou notícias falsas. Isso acontece muitas vezes porque as pessoas não sabem checar se a fonte de informação é ou não confiável. E uma notícia preocupante: pesquisas mostram que quase a metade dos jovens não tem essa noção. Muitas pessoas têm o hábito de ler e receber notícias pelo celular, mas nem sempre elas são verdadeiras e mesmo assim acabam sendo repassadas de forma descontrolada. Evitar espalhar fake news é um alerta cada vez mais frequente. Você costuma ler notícias pelo seu celular? Sim. Você costuma checar se elas são verdadeiras ou falsas? Sim, às vezes. Então, nem sempre. Não sempre. Eu vejo quem fez, né, o título, procuro ver certinho de onde vem. Aí a gente já tem uma noção. Então você sempre costuma checar? Isso. Normalmente eu pego a mesma notícia de sites distintos assim, costumo comparar para tentar abrir cada vez mais a verdade, né? Acho que esse é o intuito. E você sempre faz isso? Sempre. O senso comum é de que as pessoas mais velhas são as que mais compartilham as notícias falsas, mas não é bem assim que acontece. Uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil com a Unesco, que ouviu mais de 2.600 pessoas entre 9 a 17 anos, além dos pais e responsáveis, mostrou que 43% dos jovens brasileiros não sabem checar se uma informação da internet é falsa ou verdadeira, enquanto 38% disseram ainda que não conseguem identificar se um site é confiável ou não. A gente tem visto isso. O jovem não tem muita preocupação em checar se aquilo é verdadeiro, não tem preocupação em verificar se o que ele está falando faz parte da realidade, né? E não, muitas vezes desconhece os veículos oficiais de informação, né? Os meios de comunicação oficiais. As percepções de credibilidade também são diferentes em relação aos jovens. Muitos acabam aliando o número de seguidores da rede social com a confiabilidade, sendo que isso não significa que aquele portal ou página possa ter alguma relação com a verdade ou compromisso ético. Várias páginas de fofoca na internet se aproveitam dessas características para disseminar dezenas de conteúdos disfarçados de jornalismo. O primeiro passo, no meu ponto de vista, é ler a notícia inteira, é verificar alguns pontos, né? Então, quem disse isso? Esse perfil, olha esse perfil, porque a gente já consegue identificar se o perfil é verdadeiro ou não. Outra coisa muito comum, né, nessas notícias falsas são os erros de língua portuguesa, os erros de grafia, de concordância, né, aqueles títulos chamando atenção para uma urgência ou para algo mais escandaloso, e você vai ler, não é nada daquilo. Só que muitas vezes as pessoas encaminham a notícia antes de ler, o que é um problema, é um erro. E para evitar ser um disseminador de fake news, é importante ler e, na dúvida, não compartilhe. O jovem precisa tomar ciência, né, perceber que ele precisa checar, ele precisa olhar alguns desses pontos, né, para saber se aquela notícia é verdadeira ou não e entender a responsabilidade que ele tem, né, enquanto cidadão. O pessoal olha ali o título e já sai compartilhando, não é? E muitas vezes é só dar uma busca em um site de pesquisas e já vai tirar a dúvida se a notícia é falsa ou verdadeira. E agora eu tenho um recado importante para você que está me assistindo. Você que tem perda auditiva sabe da importância de um bom aparelho auditivo, não é mesmo? Sabe o quanto é importante poder ouvir bem novamente? Então presta atenção que eu vou te dar uma dica. A Binaural Zona Norte está fazendo aniversário de 1 ano e você não vai acreditar nas promoções.
cartelas de pilha só R$ 12,00 e aparelhos auditivos a partir de R$ 99,00 mensais. É isso mesmo, o grupo Binaural já tem quase 40 anos de mercado, atendendo em mais de 40 cidades. Os aparelhos auditivos têm até 5 anos de garantia, com assistência técnica própria e aplicativo exclusivo para o seu celular. Aponte a câmera para o QR Code na tela e fale diretamente com o pessoal da Binaural da Zona Norte. Aproveite as novidades e ofertas de aniversário. Converse com o seu médico otorrino. Com a Binaural, você volta ao mundo dos sons com os melhores aparelhos auditivos do mundo e fica muito mais conectado. Mas corre, que é só na Binaural Zona Norte e por tempo limitado. Binaural, purifique o som, ressignifique a vida. E agora mais uma pausa e daqui a pouco você vai ver que o clima seco tem sido motivo de comemoração para alguns comerciantes. Quer saber por quê? Eu te conto depois do intervalo. O SBT Interior está de volta e agora a gente vai ver como fica a previsão do tempo. O tempo segue com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva no estado de São Paulo. Vamos conferir como ficam as temperaturas. Muitas nuvens nesta terça-feira em Araçatuba, com mínima de 15 e máxima de 30 graus. Nevoeiro pela manhã em Presidente Prudente, com mínima de 14 graus. Em Rio Preto, o sol aparece entre nuvens e os termômetros variam entre 14 e 30 graus. Na cidade de Gastão Vidigal, a mínima deve chegar aos 30 graus. Em Regente Feijó, a mínima prevista é de 14 graus. E em Ouro Oeste, mínima de 15 e máxima de 30 graus. A gente viu que não tem previsão de chuva aqui para a região e o clima seco acaba maltratando a saúde das pessoas, não é mesmo? Prejudica as defesas do organismo, aumenta o risco de infecções e principalmente das doenças respiratórias. Mas alguns segmentos do comércio comemoram a melhora nas vendas. A procura por umidificadores de ar, por exemplo, aumenta em até 3 vezes. Boné pra frente, óculos escuros e sempre procurando uma sombrinha. A população de Araçatuba tenta se proteger do forte sol de várias maneiras, mas essa tem sido uma missão difícil. O sol tá muito forte, tem que andar na sombra, né? E sempre com o boné na cabeça? Sempre com o boné. Boné, né? Caminhar sempre na sombra também, né? Que é importante. Evitar muito o contato com o sol, para não prejudicar a pele, essas coisas. Tem que usar um chapéu também, né? E com o calor e as temperaturas lá em cima, outro problema também aparece. É a baixa umidade do ar. Quanto mais quente, menor fica a umidade. E já que o clima não está colaborando, os consumidores buscam alternativas para se esquivar do tempo seco. Quem aproveita é o comércio, que vende mais. Nessa farmácia em Araçatuba, por exemplo, os umidificadores estão sendo expostos na entrada da loja. As vendas desse tipo de produto triplicaram de abril para cá. E para atender tanta demanda, a loja criou um setor especial, só para produtos que aliviam o clima seco. Os repositores ficam em cima. Geralmente 2 a 3 vezes por dia precisa estar abastecendo, porque senão a prateleira fica vazia. E por conta da demanda, vocês fizeram um setor também, uma prateleira especial para esse tipo de produto, é isso? Sim, nessa época do ano a gente aumenta, né? Aumenta o setor até em 3 vezes mais, né? Para estar suportando a demanda. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que a umidade relativa do ar fique sempre acima dos 60%. Uma realidade que poucas vezes é vista no interior do estado de São Paulo. Nas 3 principais cidades do Oeste e Noroeste paulista, em muitas épocas do ano, o clima é de deserto. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. Atualmente, Araçatuba, Rio Preto e Presidente Prudente registram umidade mínima na casa de 30%. Esse número é apenas 10% maior que a umidade média no deserto do Saara, que é o maior deserto quente do planeta. Uma condição que afeta a qualidade de vida, principalmente dos idosos. A gente percebe que no tempo seco danifica os idosos, né? Principalmente na parte da questão respiratória. Então, assim, a gente faz algumas medidas para minimizar esses danos, né? E aí a gente utiliza aqui umidificadores, a lavagem nasal, né? Para umedecer um pouquinho as narinas, até nos olhos mesmo, eles reclamam que está um pouquinho mais seco, o efeito de areia, então colírio também, lubrificante, né?
né? E bastante ingestão de água aí nesse período desse tempo seco. A Maiara é enfermeira nesse asilo que atende 50 vovôs e vovós. Nas épocas de seca, o umidificador se torna prioridade. São 28 aparelhos instalados, um em cada quarto, que hospeda 2 idosos. Quem sai ganhando são os idosos, que nem percebem a baixa umidade lá fora. Aqui estava um calorão bastante, agora com o negócio aqui refrescou e evitou o calor. E quando fica sem, você sente falta? Sinto falta. Essa região aqui é muito quente, né? Por isso que esse aparelho ajuda bastante. Quando liga, a gente não sente essa sensação de secura, esse ar pesado. A gente respira melhor, dorme melhor. O SBT Interior de hoje fica por aqui. A você uma excelente noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!